Olá, no ar pode colar para você. A sua edição semanal está de volta. Depois de um período de férias, estamos retornando com o Pode Colar. Estamos aqui no Centro Universitário de Rio Preto, nos estúdios da Unidade 3 da Unirp, onde se concentram os cursos de Comunicação Social, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Você que viu esse vídeo institucional aqui da Unirp, que tem conceito máximo no MEC, nota 5. E também eu lembro para você se inscrever, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast, e acompanhe aí os principais episódios com grandes personalidades do esporte de Rio Preto e região. Além disso, o Pode Colar está nas principais plataformas de áudio digitais, hein? Deezer, Spotify e o Amazon Music. Além do Instagram, onde estão os nossos cortes, as nossas divulgações, as principais plataformas para você ficar ligadinho, acompanhar o nosso trabalho e conhecer as histórias dos nossos convidados. Agradecimento especial também aqui ao Ronaldo Atilano, nosso operador técnico da Rádio Unirp, Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, o William Castro, nosso designer que produziu esse álbum que tem feito sucesso com os nossos convidados, além do Thiago Serafim, cinegrafista, e a Vanusa Carvalho, nossa social media. O Pode Colar de hoje muito especial, falando para você, torcedor do América, o América aí que nas últimas rodadas tem feito uma grande campanha no Campeonato Paulista da Série B, rumo de volta à Série A3. E um dos assuntos que desde o início do ano tem tomado conta dos corredores, não só do Teixeirão, mas também dos bastidores do América, é a criação da SAF Rubro América. E para falar diretamente desse assunto, a gente está recebendo aqui o presidente do Conselho Deliberativo do América e também o presidente da SAF Rubro América. Com muito orgulho, com muita satisfação, eu estou recebendo aqui o Emílio Ribeiro Lima, que vai contar a história pra gente. Antes de tudo, Emílio, falar um pouquinho de você, desse amor pelo esporte, da tua chegada ao América e das perspectivas para o futuro. Tem muita coisa bacana pra gente contar aí pro torcedor do América. Um abraço, seja bem-vindo, Emílio. Obrigado, Djalma, tá? Primeiramente, queria agradecer aí pelo convite, tá? Fiquei muito feliz. E eu acho que o momento é oportuno, né, da gente fazer aí todos os esclarecimentos, né, relativo a essa questão envolvendo a SAF do América. E eu tenho uma relação com a América antiga, né? Eu estudava ali no Colégio Pio X, próximo aí ao antigo estádio Mário Alves Mendonça. E faltando aí, por volta aí das 10 horas, 10h20 da noite, eu matava a aula para sair, para pegar os últimos 20 minutos que abriu os portões do Teixeirão. Não tinha condições de pagar os ingressos. Eu ia lá ver América e Corinthians, América e Palmeiras, né? Os grandes jogos ali no Mário Alves Mendonça. Então, a minha paixão ali pelo América é uma paixão antiga, né? Sou torcedor do América, tá? Apaixonado pelo clube. Lembro do América aí na época de Marinho, Luiz Fernando Gaúcho, Cléo, né? Rota e tantos outros jogadores que passaram ali pelo clube, né, nessa época. Então, a minha relação com o América é uma relação realmente de paixão. Sou torcedor do América e gosto muito do América. E tô aí porque deve para que a gente realmente consiga resgatar o América de novo para a sociedade de São José do Rio Preto. Ô Emílio, você falou um detalhe importante que várias pessoas que passaram por aqui, ó, Lopinho, Faísca, Paulinho Pereira, próprio Márcio Ribeiro, outras pessoas também ligadas até outras modalidades, comentaram muito em relação àquilo que você falou, que descolava qualquer tempinho para ir pro Mário Alves Mendonça. Sim. Muitos falavam da época que a criança era até 12 anos, ela ficava no portão esperando alguém para entrar junto e não poder pagar. Então a sua história também, ela se entrelaça com essas pessoas, também, né? Tá? Eu era um desses também e me valia também dessa situação e dessas questões dos 12 anos, pegava um amigo, um conhecido, é meu sobrinho, isso, aquilo, a gente entrava, né? Enfim, realmente a minha história com a América não é de hoje, é muito antiga, né? E eu tô ali pro que deve realmente para que a gente resgate o América para a sociedade novamente, né? E o América volte a ser o grande clube de futebol que ele sempre foi. Ô Emílio, muitas dessas pessoas sonhavam em ser jogador. Você também teve isso na cabeça ou não? Não, eu já sempre gostei de futebol, porque acho que todo brasileiro gosta de futebol, né? Eu jogava na minha infância, tudo, mas nunca tive a pretensão de ser atleta de futebol profissional, nada disso, né? Parti para um outro campo jurídico aí, sou advogado, militante, e então nunca tive essa pretensão não de jogar futebol assim profissionalmente, não. Bom, e como que foi a tua vinda para o América, agora nesses momentos mais atuais? Antes de pensar em SAF, antes de qualquer coisa, como é que foi a tua chegada para o clube? O que você esperava naquele instante? O que você encontrou também? Sim,
Na verdade, eu fui convidado pelo próprio italiano mesmo, né? Que estava com umas questões jurídicas graves, né? À época. Salvo engano, foi 2019, início de 2019. E muitas questões jurídicas envolvendo questão ali como infância e juventude, umas denúncias, algumas coisas nesse sentido aí. E ele me chamou para fazer um trabalho jurídico para o clube. E também, naquele momento, estava ali vivenciando um conflito de interesse muito grande entre duas chapas para disputar disputando a diretoria do clube. Tinha um processo em andamento pedindo a nulidade das eleições de 2017, 2020. Então, eu entrei nesse instante, eu entrei como advogado do clube, para tentar realmente solucionar esse imbróglio jurídico, né, que o clube vivenciava naquele momento. E como eu disse a você, como sendo um torcedor do América, né, apaixonado pelo clube, a gente vai tomando gosto. E eu fui entrando, me envolvendo com o clube a cada dia, assumi muita coisa ali no clube que nem tinha condição de assumir naquele momento. Por exemplo, o campeonato de 2019 e parte de 2020, na verdade, eu praticamente que banquei esse campeonato. E tive problemas familiares por conta disso até, e eu acabei me apaixonando pelo clube mais ainda e vendo ali que não tinha solução. No momento, o clube, se ele ficasse fora, isso traria consequências seríssimas para o clube, né? No âmbito da federação, o clube não poderia ficar fora. O clube nunca ficou fora de nenhuma edição do Campeonato Paulista, seja lá em que divisão for. E isso não poderia ter acontecido jamais. Então, eu colaborei com o clube naquele momento para que isso não acontecesse. E eu acho que valeu a pena. Não me arrependo do que foi feito, valeu a pena. E de lá para cá, então, a gente vai se envolvendo cada vez mais. Aí eu me lancei a presidência do conselho, né? Ganhei as eleições. Eu não tive nenhum voto contrário, né? Todos me apoiaram. E de lá para cá, a gente vem desenvolvendo um trabalho jurídico no clube, defendendo os interesses do América aí nos processos judiciais de todas as naturezas possíveis e imaginárias, né? Os problemas são muitos que o América vivencia no âmbito da Justiça do Trabalho, federal, né? Impostos municipais discutíveis, uma série de questões aí que a gente vem advogando para o clube, até disputas políticas do clube também, né? Advoguei muito para o clube nessa área aí. Enfim, foi fazendo um pouco de tudo ali no América de lá para cá, né? Não apenas exercendo a condição de presidente do conselho, mas também fazendo um trabalho jurídico, juntamente com o Dr. Zanin, Dr. Antenógenes. Nós criamos ali uma equipe de advogados que realmente que combatemos demais, né? Defendendo os interesses do clube de forma combatida, né? E eu acho que isso foi importante, que a gente conseguiu sanear o América, pelo menos com relação a essas questões jurídicas, né? E, na verdade, essa disputa jurídica envolvendo a diretoria do América, ela perdurou até alguns meses atrás. Esse processo de 2017, ele findou agora, a coisa de 5, 6 meses, pra você ter uma ideia. Então, desde então, o América não teve, sim, condição de se fazer nada. Por exemplo, você chegava numa empresa para ela patrocinar o clube, ele não sabia, olha, você tem legitimidade para assinar um contrato? Não tem? Não tem. Vamos esperar acabar essa briga jurídica, essa briga política, jurídica aí, que depois disso a gente conversa. Então, era sempre assim. Então, o América ficou praticamente travado. Parou, o América estagnou desde 2017 até meses atrás. O América foi estagnado por conta dessa disputa jurídica. E eu até tenho conversado com algumas pessoas, né, que até têm interesse aí em participar de eleições do clube. E eu sempre digo a eles o seguinte, olha, não partam por questões jurídicas, porque isso acaba com o clube. Isso acaba com tudo, trava todo o clube não tem condição de desenvolver nada, perde credibilidade perante a sociedade, perante o empresariado, perante a federação. É muito ruim isso, eu acho que nós temos que partir para um consenso, né? Eu acho que todos que querem participar, eu acho que nós temos que dar a oportunidade, né, de quem quer participar no sentido de ajudar, de colaborar com o retorno do América ao lugar onde nunca deveria ter saído.
Então eu penso assim. Ô, Emílio, agora buscando um pouco também no tempo e associando com esse período atual. Você que viveu aí, obviamente, como torcedor, muitas glórias, estádios cheios, a torcida realmente presente. E pegou num momento difícil, como você falou. Cheguei aí numa fase delicada, a equipe não conseguia nem passar de fase, era sempre quase o último colocado, a gente que acompanhava do lado de fora, via que esportivamente o time estava muito mal. E nesse sentido, esportivamente falando, como você enxergava uma luz no fim do túnel para falar, poxa, a situação está mal agora, mas tem possibilidades de melhora, tem possibilidades de, através aí de meios jurídicos, a gente fazendo valer muita coisa aí, ser sanada, tudo pode ser melhorado. Como é que era o pensamento de vocês, principalmente nesse período que você falou de 17 até pouco tempo atrás? Sim, eu acho assim, era uma expectativa muito pequena, né? Para falar a verdade para você, muito pequena, porque o América não tem fonte de receita, né? O América, ele andou recebendo alguns valores relativo a direitos de solidariedade, porque o América não tem direito de formação a receber, porque ele não é clube formador. O América tem direito de solidariedade. Então, quando passa um jogador pelo América a determinado período, ele é transferido para uma grande agremiação no futuro. E então o América recebe uma fatiazinha muito pequena de determinados valores. Então, uma vez ou outra vem 20 mil, 30 mil. Temos aí a questão do Diego Carlos. Que foi né? aqui o pessoal mais Que é que o pessoal mais alvoroçou, né? Olha, tem milhões para receber. Não tem milhões para receber. Na verdade, foi quanto, Emílio? Na verdade, eu vou ser bem preciso com você. O valor que o América tem direito, a questão relacionada ao Diego Carlos, nessa transferência que ele foi do Sevilha para o... não sei se foi Newcastle. Isso, foi para a Inglaterra. Foi para a Inglaterra lá, né, não sei qual o time exatamente. Mas o América tem direito ali a 3 parcelas anuais de, acho que 39 a 40 mil euros. E é legal você colocar isso, porque de repente a pessoa imagina, negociou hoje, semana que vem o dinheiro está na conta. Não é bem assim. Não. São 3 parcelas anuais. O América já recebeu uma parcela, tem mais 2 parcelas para receber, tá? E o valor, até eu tive uma reunião ontem com o pessoal aí, ligado à torcida do América, que eles me questionaram, os torcedores me questionaram a respeito de que seriam 10 parcelas, né? Não existe isso. Isso é muito simples. Eu falei, olha, eu até me comprometi com eles de comprovar isso documentalmente para que eles vejam isso, documentos. Então, o América recebe 3 parcelas de 39 a 40 mil euros anualmente, tá? E isso não dá para nada. Não dá para nada, porque desse valor você já desconta 20% de honorários do advogado, que não é o corpo jurídico do América. Ah, tá. Tá? Então, só aí você já leva uma fatia, já perde uma fatia do dinheiro. O que é legítimo também, porque Sim. é um advogado que está aí fazendo um Você trabalho... mais do que ninguém pode falar isso. Exatamente, não é o corpo jurídico do clube, né? São equipes de advogados que atuam no exterior também, tal, que tem essa expertise, né, de fazer essa especialização, vamos dizer assim, de trazer esse dinheiro até o clube. E então é justo, né, é legítimo, né, esse honorário que é oferido pelos advogados que trabalham para o clube nesse sentido. Então, o valor é esse, não são 10 parcelas, me comprometi até em comprovar isso para eles documentalmente, né? E também tirando o Diego Carlos, não tem muita coisa. Agora, o que é importante nesse momento, eu acho que fica bem consignado, e que a torcida deveria ter conhecimento, talvez até tem, mas não tenho certeza, é que o América não ganhou quase nada, mas o empresário do Diego Carlos, isso é verdade. esse ganhou 16 milhões, pelo que eu tive conhecimento, que é 10% da transação, né? Então, isso passou a ser um hábito ali no América. Isso passou a ser um hábito que eu percebi também. Não só na América, também. Vermelho, a gente vê que empresário está nadando muito, né? Na verdade, é uma prática, né? Parece que a gente vê em todos os clubes, principalmente nos clubes mais vulneráveis, né? Então, eles chegam, eles aliciam o jogador. Ontem mesmo eu estava numa conversa com um dos chefes da torcida do América, né? Uma pessoa muito bacana, muito esclarecida, que é empresário na cidade. E ele estava até me falando, olha, o empresário fulano, que é um grande empresário do futebol, quer ajudar o América, tá? Negativo, não quer ajudar o América. Ele quer ajudar entre aspas, porque ele quer saber lá na frente o que ele vai ter, né? Ele quer se ajudar, ele quer, na verdade, aliciar, na verdade, os jogadores, que é uma prática que esses empresários têm, tá? Não que eu seja contra o empresário, porque às vezes muitos empresários
eles bancam o jogador, né? Bancam a família, tal. Não estou tirando aí o direito do empresário, nada disso. Mas da forma como eles fazem, por exemplo, esse caso do Diego Carlos em específico é um caso muito sério, porque o América fica com praticamente nada. Tem um empresário da cidade aí, que eu não tenho nada contra a pessoa também, mas está recebendo 10% sobre a transação, que a informação que me chegou foi essa. Quer dizer, ele recebe 16 milhões e o clube que, vamos dizer assim, que o revelou, recebe 600 mil. Isso eu também sou totalmente contra. Né? Então, assim, não é certo isso. Não é certo, eu não acho isso certo, isso precisa ser mudado. Mas o grande erro, a meu ver, nessas questões, mesmo tendo ou não tendo empresário na jogada, porque, na verdade, assim, o dinheiro, na verdade, que o empresário ganha é um dinheiro que ele é uma parte, né, da transação. Até aí tudo bem, eu acho que não sou contra, eu acho que não sou contra mesmo, sabe? Mas eu acho assim, que deveria ter um mecanismo, né, para coibir isso dessa forma, porque eu acho que o empresário ele tem que valorizar o clube onde o jogador iniciou. Sabe? Sim, porque se não tem o clube, ele vai lançar o time dele, né? Empresário Futebol Clube. Não é nada, não tem jeito, sabe? Eu acho assim, essa situação, por exemplo, do Diego Carlos, é uma situação revoltante. Ela é revoltante. Por quê? Porque eu acho que onde figura o empresário não tem direito a 10%? Não é isso que eu estou dizendo. O empresário tem sim o direito dele, merece, ele faz um trabalho e tal. Mas, poxa, o empresário, ele tira o jogador do clube e ele manda o jogador para uma outra agremiação. Às vezes o jogador sai daqui, às vezes vai para o São Paulo, para o Palmeiras, num primeiro momento. Depois de lá que é feito talvez uma grande transação. Aí que acontece o erro. Porque ele não pode sair do América com 100% do passe vendido. O clube tinha que ter o direito pelo menos de 20%, de 10%. É aí que está lá na frente o clube vai ganhar. É aí que está o erro na gestão. É aí que está a falha na gestão. Olha, o jogador vai ser vendido por 100 mil reais, beleza, é pouca grana, tá bom, é pouca grana, mas vamos vender 80% dos direitos econômicos do jogador, não 100%. Eu acho que isso é uma regra que ela tem que acontecer no América, porque se tivesse feito isso no passado, o América hoje não estaria na situação financeira. É a salvação para os clubes do interior. A gente pode pegar exemplo, Emílio, o Mirassol com o Luiz Araújo, que é o grande exemplo que existe até hoje. O Mirassol amarrou de uma forma de negociação, que quando o São Paulo realmente vendeu ele para a Europa, o clube aqui recebeu uma boa parte que se virou para muita coisa. Mas o que a gente percebe muito, Djalma, é que no associativismo acontece muito isso. Porque não tem dono, né? Não tem dono, é uma questão, sim, muito complicada da gente até tratar, né? Sem culpar esse ou aquele dirigente. Mas é uma prática, parece que acontece na maioria dos clubes, né? O cara quer pegar o máximo possível, né? Vem 100 mil? Não, olha, vamos vender 80%, mas eles vão dar só 80 mil. Não, eu quero 100, né? Então, aí não vai tudo. Aí imediatista, o jogador, imediatista. Às vezes a necessidade também do clube, enfim, não sei por que cargas d'água. O Diego Carlos, não só o Diego Carlos, mas vários outros jogadores também foram transacionados no passado e não se reserva 1% para o clube. Então, isso, na verdade, é má gestão. Eu tipifico isso como má gestão. Isso não pode acontecer. E isso foi uma prática que sempre aconteceu na América, infelizmente. Emílio, eu vou te dar outro exemplo que eu vejo muito aqui nas equipes do interior. A gente está falando da negociação financeira que rende algum dinheiro instantâneo. Mas tem muitos casos, por exemplo, o jogador se destaca aqui, o clube, um grande clube de São Paulo vem, fala, olha, me dá o jogador e você fica com 30%, só que também não te paga nada. Não sei se você já recebeu proposta nesse sentido. Muitas propostas, mas eu acho que ela é até melhor, sabia? Caso. Eu acho que essa proposta, ela é até melhor. Ela é até melhor, porque se um clube, uma grande agremiação, ela vem e leva o jogador, é porque o jogador tem valor. Porque senão ela não levaria. Não ia querer. Tá, não ia querer. Porque nesses clubes aí tem grandes ex-jogadores, grandes ex-técnicos, né, pessoas influentes do futebol, que entendem muito do futebol, até em âmbito internacional. Então, assim, se eles levam o atleta, é porque o atleta tem valor. E eu sou muito mais a favor você mandar o jogador de graça, ficando com 30, desse, ficando com 20%, mais, com 30%, ou do que você pegar
100, 200 mil reais hoje para resolver um problema de imediato, que seria, assim, muito interessante você resolver um problema de imediato, mas você está atacando o clube numa situação ruim lá na frente. Eu acho que isso deveria ter sido visto lá atrás no América, e nunca foi, infelizmente. Isso é verdade. Infelizmente, é o que sempre aconteceu. A prática ali no América sempre foi essa. Não estou falando da gestão do italiano, não. Eu vou pegar porque isso pouco aconteceu. Estou falando na gestão... nas gestões anteriores. Ô, Emílio, eu vou pegar um gancho aqui, você vai se lembrar também. Na época do Facina, quantos jogadores foram revelados e vendidos e ninguém sabe depois o que aconteceu? O que aconteceu, né? Danilinho. Desapareceram. Alcides Eduardo. Vou pegar 2 exemplos aqui de jogadores que fizeram sucesso, mas muitos outros foram negociados, mesmo que por valores menores. Então, eu acho que essa prática ela tem que ter fim, né? Não ter fim a questão dos empresários, porque os empresários ele é uma figura muito importante na transação dos jogadores e tal. Só que os empresários, eu acho que eles deveriam colaborar um pouco mais com os clubes e não pensar no seu próprio bolso apenas. O erro que eu acho que do empresário hoje é esse. Porque se o clube morrer, ele vai ter que correr atrás de outro. Então eu acho que o empresário hoje... não estou generalizando, mas em sua grande maioria... Sim, a gente está dando exemplos claros, porque a gente vê isso. Eu acho que ele pensa hoje muito nele, apenas nele, no bolso dele. E ele esquece a agremiação e dá no que dá. Por exemplo, o América é pioneiro na revelação de jogadores. É pioneiro. O América hoje, se você falar assim, olha, eu vou fazer peneira no América, tal... Cara, a gente recebe ligação ali do norte, do nordeste. O América tem nome, tem peso, a camisa do América. Então, assim, o América, ele é pioneiro nisso. É muito fácil pra gente conseguir jogadores ali, né? O que falta no América infelizmente, organização. Organização. Nós temos que fazer planejamento, né? O América tem, por exemplo, que fazer um planejamento já pro próximo campeonato. Que tá aí. Parece que não, mas tá aí. Né? Então, a gente tem que começar já a organizar a casa, fazer um planejamento e voltar com as suas categorias de base. Porque, na verdade, é isso que vai, na verdade, tocar o América. Né? Não adianta, o América não tem grandes valores para entrar, né? Olha, o empresariado vai voltar. Não, se a gente não fizer um planejamento, né, de captação de recursos, de tudo para tocar o América com seriedade, com responsabilidade, não chega a canto algum. Então, isso precisa ser feito. Ô, Emílio, depois desse período todo, você sentando com a diretoria atual, conversando, vendo possibilidades, sonhos, perspectivas, aí surgiu no mercado a questão da SAF no Brasil. Vocês, obviamente, viram e tomaram como exemplo aí o Botafogo, que começou patinando, hoje está fazendo sucesso. Sim. O Vasco, que começou, ainda parece que não encontrou o caminho. Aí tem lá o Cruzeiro em Belo Horizonte também, que de uma certa forma voltou para a Série A. Está numa situação, digamos, ainda de tentar subir. Enfim, de todos esses exemplos que vocês tomaram, vendo a possibilidade de trazer isso aqui para um time do interior, um time, como você falou, da camisa do América, como é que foram as análises, as possibilidades para se chegar até o estágio atual? Tá. Você me falou a questão de perspectiva, né? Como que eu vi a perspectiva do América, desde lá para cá e tal. E nós, então, a partir do advento da lei 14193, né, que foi a lei que instituiu a SAF, eu vi ali uma luz no fim do túnel para o América. Aquela luz que eu perguntei agora há pouco, né? Exatamente. Nesse momento, eu vi uma luz no fim do túnel para o América. Eu falei, opa, peraí, né? Eu sou advogado, eu peguei a lei, eu analisei tudo, né? Procurei entender, busquei informações, fui na Federação Paulista, nós fizemos reuniões lá com o jurídico da federação, e a coisa vem sendo tratada assim, desde o início. E eu vi que realmente ali, essa lei veio, na verdade, para salvar os clubes endividados. Tá? Ela não, tanto é que esses aí que eu citei, os times grandes de camisa, né? Estavam todos em Série B. Todos em Série B. Então, assim, ela veio para salvar realmente os times endividados. A lei é muito interessante. Ela tem mecanismos maravilhosos, sabe? Para a gente realmente implantar isso nesses clubes. E, na verdade, eu acho que muitos clubes ainda não aderiram à SAF, talvez por desconhecer. Por desconhecimento mesmo, porque... Ô, Emílio, até uma aulinha rápida aqui para o pessoal
torcedores, Sim. pessoas ainda que não entendem muito o que significa uma SAF. Uhum. Vamos supor, o empresário no modelo antigo, ele vem, sei lá, paga-se um valor por mês, eu vou ser o patrocinador, ou vou ser o parceiro, ou enfim, vou ser o gestor. Isso era um tipo de proposta. Sim. A SAF vem já com uma outra proposta. Sim. Explica pra gente as diferenças em si Tá. e os grandes benefícios que ela traz. Tá. Então, a SAF, diferentemente das questões dos patrocínios, das parcerias, né, que você mencionou, a SAF ela é um instituto totalmente diferente de tudo isso. Ela é uma empresa nova, né? Vamos abrir uma sociedade. Ok, nós vamos abrir uma sociedade entre 2 ou mais pessoas, né? Uma sociedade por ações, obrigatoriamente a SAF, o próprio nome, né? Ele chega a isso, né? Uma sociedade anônima do futebol. E então o clube vai entrar com o quê? O América, o que ele tem hoje? O América ele tem hoje uma marca. Ele tem ativos, os ativos intangíveis dele, né? Que é a própria marca América. Ela camisa, história, né? O vínculo federativo. O América tem isso. Mas esse patrimônio do América hoje ele é negativo por conta do grande passivo que ele tem, né? Então aí o América, mais de uma forma ou outra, isso entra. O América contribui com aquilo que ele tem nesse momento, que é o departamento de futebol dele, que é o vínculo federativo. Olha, eu entro com isso. Aí vem uma ou mais pessoas, né, ou empresas, tanto faz, e ela entra como acionista e ela tem uma finalidade específica de ou botar recurso ou buscar recurso, tá? Isso não se consegue através de uma associação. Isso é praticamente impossível se conseguir através de uma associação. E é impossível por várias razões. Primeiro, pela própria natureza da associação. Hoje o associativismo, ele chega a ser um problema, porque não é um que manda. Hoje um manda, amanhã outro manda, e hoje você pensa assim, amanhã o outro pensa de outra forma, tal. Isso é um fato impeditivo para negócio, tá? Isso é muito ruim. Mas o fato impeditivo que eu vejo, jurídico, é que numa associação você não tem como buscar recurso no mercado. Isso é impossível. Até porque o América, por exemplo, a exemplo das demais associações, são entidades sem fins lucrativos. E você não pode fazer operações para buscar recursos financeiros no mercado com uma associação dessa natureza. Então, a sociedade por ações, ela permite isso, tá? E é justamente o que a gente está fazendo no América. Nós criamos uma empresa, então, existia ali no início, né? Nós já estamos entrando no assunto SAF, Sim. né? Já vamos explicando como é que funcionou a questão do América. Nós criamos uma empresa, né? Essa empresa foi eu que criei, chamada Rubro, tá? Eu achei que o nome era bem bacana, já né? Combina porque com o clube, combina com o clube, né? O América é conhecido por Rubro e tal. Então, eu criei essa empresa chamada Rubro e nós tínhamos aí nessa empresa 4 sócios, tá? Que nós íamos, então, tocar o futebol, bancar o futebol e nós íamos, então, criar mecanismos de captação de recurso para trazer para o negócio. Desde o início era assim. Houve uma divergência societária dentro da Rubro, tá? Então, houve a saída de 3 sócios. Que foi o que aconteceu na primeira fase, logo quando o campeonato ia começar. E a empresa que produz o material esportivo do América acabou ficando como única sócia da Rubro. E eu sou o responsável por ela. Então, ela ficou sozinha nessa questão. Tudo bem. Fui buscar parceiros para ser sócio comigo da Rubro. Não encontrei no mercado. Porque o América passa por um momento de não tem credibilidade no mercado. Você vai no empresário. Não vou porque fulano, por causa de cicrano. E começa esse jogo todo. Então, achei muito difícil. Eu falei, olha, eu vou tocar sozinho. Então, eu vou buscar ajuda de pessoas especialistas no mercado financeiro para me ajudar. Já que eu não tenho o recurso necessário para fazer todos os investimentos que o futebol necessita e que não são pequenos, são altos, principalmente nessa fase do América, que passa por um período aí de resgate de credibilidade, Sim. Tem que se investir no futebol, tudo. Então, eu falei, eu vou buscar ajuda de pessoas especializadas no mercado financeiro para a gente criar mecanismos para a gente monetizar o negócio
E vou também trazer a torcida comigo. Vou atrás da torcida, vou atrás dos empresários. Enfim, vamos criar mecanismo para que o negócio aconteça. E foi o que eu fiz. Eu fui atrás da BioArena, que é uma empresa especializada nesse tipo de operação, sediada em Curitiba, tá? Eu recebi informação que essa empresa ela tinha expertise nisso. Então, eu fui atrás deles e eu fiz negócio, então, com a BioArena nesse sentido, deles monetizar o negócio. Então, a SAF, aí eles têm por trás também uma grande agência de publicidade de São Paulo, tá? Agência que na verdade, praticamente que instituiu o UFC no Brasil. Foi eles que foi responsável. A empresa que tem uma infinidade de clientes, essa agência de São Paulo, chamada Drone. Então, ela tem uma ligação direta com a BioArena. Nós fizemos reuniões e eles compraram a ideia do América e compraram essa causa. E nós vamos reerguer o América e está envolvido também no projeto nosso a XP Investimentos. Então, é uma coisa muito séria, que envolve CVM, envolve XP, é uma coisa extremamente séria o que nós estamos fazendo e a gente vai monetizar a SAF com títulos da própria SAF, que nós vamos lançar no mercado. Ah, entendi. Entendeu? É assim que vai funcionar. Ô, Emílio, você tocou um ponto muito importante, né? Que o grande patrimônio dos clubes, seja ele, se ele pede alguma coisa em termos física, mas é a torcida. Sim. E você se recorda aí, o América, tanto no Mário Alves Mendonça, como no Teixeirão, eu me lembro muito bem, no final dos anos 90, numa Série A2, chegou a colocar mais de 40 mil pessoas no jogo com a Ponte Preta, e naquele quadrangular decisivo. E nessas últimas semanas a gente vê que o grupo de torcedores se reuniu para ajudar, para incentivar, para voltar para o campo, trazendo criança de novo. Sim. Como você está vendo esse tipo de atitude e de que forma você também pretende trabalhar com esse retorno de torcedores, com campanhas, até chamá-los para ver o projeto, que eu vi que é uma coisa que você comentou no início. Uhum. Enfim, como você está tratando desse patrimônio do América? Sim. Bom, a gente fazia assim tínhamos até uma má impressão da torcida, né? Olha, são um bando de baderneiro e tal, né? Nada disso. Venho conversando ali com o Steve, com o Rocha, né? Com o Guilherme. São pessoas maravilhosas, pessoas que são apaixonadas pelo com o amor do América deles, eles transcendem tanto, né? Não, cara, é uma coisa maluca o que esses caras gostam do América. Então, assim, a gente tinha tá? Eu falo por mim só, eu tinha uma falsa impressão, porque falavam isso ou aquilo, mas não, são pessoas, são empresários, são pais de família, né? São pessoas idôneas e que querem o bem do clube. Eles defendem isso até a morte. Então, é bacana demais isso. Então, assim, eu tenho conversado muito com eles, com esses chefes de torcida, e tenho alinhado muita coisa com eles. Eles têm nos ajudado bastante ali, nesse momento, né? Que o América está aí, nessa momento de muita dificuldade, mas de momento muito bacana que o América está vivendo, né? Uma possibilidade aí muito grande de partir para uma 3, né? Só de não ter ficado na Bezinha já pensando em na A4, seria já... Eu até conversei com alguns membros da torcida que estaria até de bom tamanho, né? Se isso acontecesse. Poxa, aconteceu e agora a gente está vendo aí, cara, que existe um caminho que pode nos levar a 3. O Márcio está fazendo um belíssimo trabalho, né? E eu vejo essa possibilidade. Então, estou muito alinhado com eles. Então, a gente pretende fazer ali campanhas para trazer o torcedor para dentro de campo. Nós já iniciamos... o ingresso custa R$20, a pedido da torcida, nós já baixamos para R$10. Mulher não paga, criança, tal, enfim, para trazer a torcida para dentro de campo. No último jogo do América foi muito bacana, já veio um número bem maior de torcedores. Eu acho que isso vem aumentando a cada jogo, a gente vem sentindo isso. E por fora nós vamos correr também com uma campanha publicitária muito forte através da Drone, para fazer o rejuvenescimento da marca. Uhum. Porque eu tomo, por exemplo, meus filhos. Eu tenho 2 filhos mocinhos, né? Tem outros também, mas eu tenho 2 filhos moços que eu sempre falei, filho, torce pro América, tal, que o América é isso, tal. Falei, pai, mas poxa, né? Há quanto tempo você tá falando isso? Mas eu nunca vi nada, né? E caramba, que o América é tudo isso, tal. Se você fala isso, que o América foi isso, foi aquilo, que saiu um jogador daqui para a seleção brasileira, tal. Mas cara, não vira nada, né? Não vai. Então, eu acho que, assim, o jovem, né, ele não consegue se identificar com a marca ainda. O pai não conseguiu passar para o filho esses valores que a marca tem. E é um trabalho que a gente vai fazer, que a Drone vai fazer, juntamente com a BioArena.
de fazer também o resgate de credibilidade dessa marca no mercado. Enfim, existe todo um trabalho, né, voltado para trazer o torcedor. Nós vamos iniciar campanhas, a gente vai iniciar uma grande venda de material esportivo, de camisas do clube aí. Tá rolando aí a ideia de fazer o sorteio de um carro, alguma coisa nesse sentido, para trazer a torcida de volta. Enfim, tem muitas ações, né, que nós estamos iniciando aí para que a gente consiga trazer de volta a torcida para dentro de campo. Agora, Emílio, falando esportivamente, o quanto também está surpreendendo positivamente essa campanha, digo, a campanha dentro de campo, né? Sim. Porque, como você falou, se mantesse só na divisão já estava de bom tamanho. De repente, os 2 primeiros resultados Imagina. já coloca o América numa briga direta para se classificar por uma Imagina. outra fase. É. Que você está imaginando, assim, num espaço curto de tempo? Nós fomos até pegos de surpresa, né? Porque iniciamos o campeonato, poxa, será que será mais um ano, né? Mais um ano, apenas um ano, que nós vamos viver E teve muita coisa repetida de anos anteriores, né? Teve. Mudar de técnico de última hora, com o campeonato começando, né? Começamos com o Pinho, né? Então, aí, cara, começou devagarinho uma coisa acontecer e o negócio foi tomando corpo. Falei, poxa, será, cara, que nós vamos ficar entre os 16 mesmo e tal? Poxa, conseguimos ficar entre os 16. E olha que o grupo anterior era um grupo difícil, hein? Que vocês tinham União e Nacional, cara, um grupo fortíssimo, fortíssimo, né? Cara, desde o primeiro jogo, o grupo desde o início muito difícil. Na primeira fase tinha Francana, tinha times... Taquaritinga. Taquaritinga, Francana, tinha grandes clubes aí, clubes tradicionalíssimos do futebol, né? De São Paulo. Então, eu acho que o América não pegou chave fácil em nenhum momento. Não. Em nenhum momento. E essa também agora... Essa também é uma pedreira. É uma pedreira. Mas o time tá bom demais, cara. Eu tô sentindo, o time tá num bom momento, o time tá forte, né? O time tá forte demais e competitivo demais, guerreiro. Pô, os meninos estão de parabéns, cara. O trabalho que eles estão fazendo, sabe, é maravilhoso. É maravilhoso. Não tem reparo a fazer. O trabalho que o Márcio está fazendo, Kleber, sabe, o Cuquinha, todo mundo ali, né, que está envolvido. Tá? O trabalho que eles estão fazendo é maravilhoso, né? Eu tô ali lutando ali, porque a gente não tem recurso o suficiente. Não tem recurso suficiente para ficar bem ficando sozinho. E como você viu essa ação da torcida? O pessoal arrecadando fundos também? Cara, foi bacana, porque sabe o que acontece? Tudo eu acho que é uma questão de transparência e sinceridade. Eu conversei com o pessoal da torcida. O Rocha, inicialmente, ele conversou comigo, depois veio o Steve e por último veio o Guilherme. Eu vejo a mobilização deles nos grupos de internet. Eles conversaram comigo e eu nunca menti pra eles. Eu acho que esse é o grande diferencial. Falou, cara, eu fiquei sozinho. Na Rubro. E a Rubro, registrando a SAF, já vai imediatamente lançar título no mercado. Nós vamos monetizar o negócio a curtíssimo prazo. Nós vamos fazer isso. Mas não vai dar para esse campeonato. Ô, Emílio, aquela história dos famosos, que todo mundo fala, dos 18 milhões. O que existe de verdade naquilo? Não, na verdade, seria feito sim, porque, na verdade, você pagar, por exemplo, você colocar 4 pessoas, colocar 30 mil cada um, né? Você põe 120 mil reais no negócio mês, que é mais ou menos hoje a despesa ali do América, assim, bem básica. Né? A gente trabalha de forma modesta. Resumindo, do futebol são quantos por cento e para quantos anos? Aí o que acontece? Colocando essa grana aí no decorrer de um ano, né? Fizemos lá uma projeção de 1,5 milhão no primeiro ano, parece que era 2,5 no segundo. Existia uma projeção nesse sentido, sim. Tá? Mas isso, não necessariamente que os sócios da Rubro colocaria essa grana na Rubro e a Rubro botaria no negócio exatamente 18 milhões dessa forma. A Rubro buscaria mecanismos no mercado também, com a própria SAF, para trazer essa grana. Né? Não que seria colocado 18 milhões do próprio bolso, assim e tal. Porque é legal você explicar isso, porque esses 18 milhões virou um folclore dentro da cidade. E, na verdade, hoje eu fiz questão de trazer aqui hoje o representante da Bioarena, que é o Vai entrar com a gente daqui a pouquinho. Vai entrar com a gente daqui a pouco, que ele é especializado no mercado financeiro. Legal. Que ele vai dar explicações para você que, na verdade, 18 milhões é pouco. Nós vamos monetizar muito mais, tá? E com um detalhe, tá? Nós temos, se a pessoa que foi procurar a lei 14193 e ler ela com acuidade e saber interpretar o que é essa lei, a própria lei que instituiu a SAF, ela estabelece
que o clube, que a SAF poderá lançar no mercado debêntures. Debêntures FUT chama. Basta que nós abrimos o capital dela e ela pode lançar debêntures no mercado. Tranquilamente, isso é possível. São ações? O que seria? Não, debênture é um título que não são ações, né? São títulos resgatáveis com base em alguma lucratividade que você possa oferecer. Ah, entendi. Tá? Você compra, vamos supor, R$1.000 em debênture e você vincula isso a uma determinada taxa para que essa pessoa resgate no futuro. Então você vai ajudar o clube, eu vou dar R$1.000. Não estou dando. Eu estou comprando um título dela. Aí vem a busca de vocês pela XP também para tentar amarrar tudo isso. Sim, sim. E também tem a questão das próprias ações da SAF. Olha, eu quero me tornar um acionista da SAF. Bacana, qual o problema de você se tornar um acionista da SAF? Não tem nenhum problema. Uhum. Então ninguém está ali para, eu quero ser centralizador, que é meu tal. Não. Nada disso. O nosso negócio é grandioso. O nosso negócio é grandioso. Nós podemos pulverizar ações do mercado da SAF. Sem nenhum problema. Isso tem previsão legal. Isso juridicamente é legal, é correto. Você envolve com organizações como CVM, que é um órgão seríssimo de controle de tudo isso. Você envolve com empresas de investimento que ela tem uma credibilidade inquestionável no mercado, né? Como você não atribuir seriedade a isso? Alguém deveria fazer o trabalho. E eu me prontifiquei em fazer. É só isso. Criticar, muitos criticam. Sim. Olha, o cara tomou frente e tal. Tá bom, eu tomei frente, poderia ter sido você. É muito importante que isso fique bem consignado aqui, que quando foi aprovado a criação da SAF do América, foi proporcionado a todos os associados do clube e conselheiros do clube o direito de participar da SAF. Ninguém se prontificou em participar. Ninguém. Então, alguém deveria fazer, porque a SAF do América, ela vem também para salvar o clube. Sim, porque a todo momento o estádio do América tem no leilão, o estádio do América tem no leilão, é o que a gente ouve. E pede terreno. E eu, como advogado, falo para você que é verdadeiro isso. Eu penso assim, o município, a prefeitura de São José do Rio Preto, ela executa o América em cerca de 8 milhões de IPTU. É uma questão extremamente questionável. Nós vamos questionar isso na justiça. Porque o América, ele foi tombado pelo Estádio Teixeirão, foi tombado pelo patrimônio histórico do município. Então, existe N razões para que não seja levado a leilão o Estádio Teixeirão. Primeiro lugar, o Estádio Teixeirão e também o terreno que fica ao fundo ali, anexo ao estádio, eles foram objeto de doação. Doação com encargos. O que quer dizer isso? O terreno foi doado, não foi o estádio que foi doado, tá? O estádio não é da Prefeitura de São José do Rio Preto. Tá. Isso legal você explicar isso. Que isso fique muito bem claro para todos. Comodato, né? Não existe comodato. Então não existe isso. Não tem história de comodato. O estádio foi objeto de doação. No governo do Valdomiro Lopes, entraram com uma ação para tomar o estádio do América, perderam o processo. Tá? Que isso fica muito claro aqui também. Perderam o processo. Essa doação ela é irreversível. Essa situação só se reverte se o América não cumprir os encargos. Quais são os encargos? A prefeitura fazer uso do estádio por 10 vezes no ano. Tá? Sabe quantas vezes foi solicitado desde 1975 para cá? Nenhuma. O América nunca se recusou em fazer isso. Essas solicitações seria para... Por exemplo, a Copinha São Paulo entra nisso? Não, a Copinha São Paulo é do América. A Copinha São Paulo não é da prefeitura. A Copinha São Paulo é do clube. Mas a prefeitura não custeia? A prefeitura não custeia. A prefeitura de Rio Preto não custeia. A prefeitura de Rio Preto talvez custeou a Copa São Paulo esse ano passado agora, e não convidou o América. Ele jogou lá no distrito, E não convidou o América. Que isso fique muito claro aqui. Não convidou o América. Tá? Isso é grave, isso é sério. O América tem uma torcida que tem que ser respeitada. A cidade não foi respeitada, a meu ver. Porque não foi convidado o América, porque determinada pessoa foi até a federação, tudo,
conversou lá, tal. O América não foi convidado. Ninguém estava querendo que o América fosse sede. Não Mas é que isso. participasse, porque Mas que participasse, teria pelo duas menos. sedes aqui em Rio Preto, né? Como você pode admitir que venha para São José do Rio Preto agremiações de outros lugares aí do Nordeste, tudo, e o clube da cidade não tem o direito de participar da Copinha? Cara, isso é inadmissível. Isso a Prefeitura de Rio Preto, na minha opinião, isso é um comportamento péssimo. Ô, Emílio, aí quem não sabe fala, poxa, o América, com todos os times participando, o América não quis participar. Não é que o aí América recai não na quis. diretoria. Recai na diretoria. O América não foi convidado. Aí o que aconteceu? Não sei se foi por conta disso, eu mandei um áudio para alguém da prefeitura. Olha, o América tem torcida, tá? Essa torcida tem eleitores, ok? Isso vai chegar na torcida. Nós vamos jogar com a torcida. O que está acontecendo? Não sei. Daí no dia seguinte o América foi convidado. Não sei o que aconteceu. Não sei, não me pergunte, não sei o que Não houve. teve um problema com o time do Norte lá também, que não pôde vir, né? Não sei. Não sei o que aconteceu. O América foi convidado. Olha, vocês vão jogar na Copinha amanhã. Pô, Que foi aquela correria toda. aquela correria toda, não tinha time, não tinha nada, cara. E fez um papel ainda. Cara, consegui botar o time em campo no dia seguinte. Isso foi um desafio, né? Todo mundo critica tudo. Poxa, né? Foi colocado o time em campo no dia seguinte, de última hora. Pô, a torcida deu um maior apoio, cara. Foi no jogo lá, um monte de gente, né? Uma coisa bacana, tudo. Mas não vamos falar sobre isso. Isso aí é uma questão que não sei o porquê cargas d'água que o América não foi convidado, né? Não consigo entender. Na minha opinião, é mais por política local. Isso tem muito, viu, Tá? Emílio? É mais por política local. Não foi nada relacionado com a federação, né? Porque o presidente da federação, uma pessoa extremamente, sabe, não tem que pôr reparo no presidente da federação, uma pessoa extremamente correta, sincera, honesta. Sempre que eu estive lá, ele jogou muito limpo com a gente, né? América para ser sede, Emílio, não dá, porque o estádio precisa de melhorias e tal, né? O presidente da federação foi sempre claro com a gente nesse sentido. Mas a gente acha que houve alguma questão política envolvendo aí, né? Então a questão da Copinha envolve isso aí. Mas existe, então, uma questão jurídica aí que, nesse momento, por exemplo, a prefeitura quer levar o Estado Teixeira a leilão de novo. Então é o seguinte, a SAF, na verdade, hoje, ela é a salvação do clube. Porque o artigo 23 da lei 1493, ele estabelece o seguinte, que com a constituição da SAF, todos os atos de constrição judicial contra o clube original têm que ser suspensos. Então, pelo menos, nós vamos ter trégua para poder trabalhar. Importante. E recuperar financeiramente esse clube. E monetizar o negócio, né? Então, isso é importante também nesse momento. Não é calote. Porque se você não pagar a dívida também, ela vai cair no colo da SAF. Tem prazo. E aquelas dívidas trabalhistas aí do pessoal que está desde muito são tempo atrás? dívidas do clube que deverão ser pagas com dinheiro da SAF. Entendi. Porque se você monetizando o negócio, todas as receitas correntes do clube, da SAF, melhor dizendo, serão revertidas para o clube original. Entendi. Para pagamento de dívidas mensais. Tá? Então, todas as receitas correntes serão revertidas. E o América também vai ter dividendos na SAF. A SAF chegou ao final do exercício, ela apresentou a lucratividade, o América vai ter os seus dividendos lá, que também 50% desses dividendos serão revertidos para pagamento de dívidas do clube. Então, a dívida do clube vai ser paga. Bom, a gente tem muito assunto, eu sei que Sim. você tem uma reunião agora para participar. E você também não vai ficar de fora aqui do nosso álbum de figurinhas das personalidades que vieram aqui, personalidades do esporte, ó, o Márcio Ribeiro aí também, ó. Opa! Para você poder colar aqui tua figurinha de participação. Deixa eu te ajudar. Linda. E grande Luiz Torino aqui também na comunicação da SAF. Aí você aqui, o 035 aqui, pode colar. Que bom. Literalmente aí pode colar. Aham. E depois da nossa sequência aqui vai vir o Fernando, né? Se você já quiser meio que pré-apresentar o Fernando Boita, né? Sim. Isso daí, ó. Tá. Você também fazendo a tua importância também aí pro esporte. A gente espera que você tenha sucesso aí com o América, certeza. viu? Muito obrigado. Bom, o Fernando ele é representante da BioArena. Ele é do mercado financeiro, tá? Ele, através da BioArena aí, que está fazendo essa negociação envolvendo a XP, para a gente
Tão logo sai o CNPJ da SAF, que nós já demos entrada, tão logo sai o CNPJ da SAF, a gente já vai começar a fazer esse trabalho de monetização do negócio e vamos partir para cima, cara, para fazer o América voltar para a Série A do Campeonato Paulista. Esse é o nosso objetivo, ok? Objetivo de muita gente, essas aqui são suas. Opa, tá? muito obrigado. A gente espera aí que tantos clubes se reergueram, né, Sim, Emílio? Que a gente viu também no fundo do poço em Novo Horizontino, a Ferroviária também chegou lá embaixo. Claro. É só fazer um trabalho sério com transparência. Até falando isso, a própria Lei 1493, ela obriga a própria SAF de ter um portal de transparência. Tudo legal. que se fatura, tudo que se recebe com a SAF, ele tem que ser lançado num portal. Então, isso é uma coisa que pode garantir que qualquer pessoa venha para o negócio, venha para o investimento. A torcida pode ficar tranquila com relação a isso, porque pode estar acompanhando não somente lá no portal, mas a torcida do América, através dessas pessoas que a gente tem mantido contato, elas terão livre acesso a tudo que a gente fizer. Da forma como está sendo hoje, que eu estou sendo assim, muito transparente com isso eles. É importante, né? Essa transparência, tem que aumentar essa transparência, o negócio tem que ter seriedade e transparência, se não tiver, não vai. O empresariado só vai voltar para o negócio se ele vê que o negócio é transparente. E tem eleição? Muito em breve aí, como é que tá? Sim, eu digo agora do clube mesmo. Tem eleição do clube, eu não vou participar das eleições, né? Porque eu exerci o meu mandato aí no Conselho do América, estou agora partindo para a SAF, e eu não vou me envolver com as questões políticas do clube, né? Mas o clube tem eleições marcadas para o dia 15 de agosto, né? Próximo aí, tá aí tá bem pertinho, por 10 dias praticamente, né? As eleições do clube, né? E eu espero que tudo dê bem, que isso não termine aí numa disputa jurídica novamente, porque isso é muito ruim. Mas o futebol do América, ele vai estar isento dessas questões todas de hora em diante. Isso que é importante. Isso é importante, porque isso não vai respingar mais no futebol, né? Se forem brigar juridicamente lá, que eu espero que isso não aconteça. Eu espero que haja paz, o América precisa de paz, o América precisa de paz. Espero que haja união das pessoas, né? Para que realmente ali no clube original, mesmo não tendo futebol, o América pode ter outros esportes. O América foi já grande no basquete. Sim, até o futebol de botão, a equipe tinha lá. Tudo, pode ser. O América pode ter outros esportes lá também. O clube original tem que administrar um passivo grande que tem ali, né? A SAF monetiza isso, vai pagando lá, quer dizer, tem que ter pessoas também sérias ali para que isso aconteça. A lei que institui a SAF, ela é muito severa com relação a isso. Ela traz imputações cíveis e criminais em caso de descumprimento dessas questões relacionadas a pagamento de dívidas, entendeu? Então, assim, é muito sério. A pessoa que realmente estiver à frente disso, que ela esteja bem preparada, porque a lei é muito severa. E isso vai ter que ser cumprido. Então, do que partir da SAF, nós vamos ter transparência total, né? E eu espero que da parte do América também tenha. Tá certo. É isso que eu desejo. Um abraço, obrigado pela Muito obrigado presença. Eu sei que a gente teria muito mais coisa para falar, mas eu sei que o tempo de vocês está muito corrido. Na hora que você quiser. Mas eu fiquei feliz aí com a tua espero vinda que a gente volte aqui numa próxima oportunidade na A3, né? E assim sucessivamente, tá bom? Grande abraço, sucesso para vocês. Obrigadão, um abraço. Bom, Pode Colar hoje diferente, gente. Vai um rápido intervalo e na sequência tem o Fernando Boita, que também faz parte aí desse novo projeto da SAF Rubro América, para conversar com a gente. Em instantes. Estamos de volta hoje, um Pode Colar especial, como nós falamos no início, especial para falar a respeito da SAF Rubro América, essa nova empresa que vem para gerir o futebol da equipe aqui de São José do Rio Preto, tão tradicional aí no nosso cenário esportivo. Falamos aí com o presidente, o Emílio Ribeiro, que falou muito a respeito aí das propostas e tudo mais, e agora a gente está recebendo ele que é membro desse conselho da SAF Rubro América, também CEO de uma empresa BioArena, que vai trazer recursos para essa SAF, vai trazer ideias. E a gente tem também o prazer de receber aqui o Fernando Boita. Fernando, um abraço, sucesso antes de tudo e um prazer te conhecer, tê-lo com a gente aqui no Pode Colar. Bom dia aí, Djalma. É um prazer
tá, estar participando desse podcast, conhecendo a linda Ribeirão Preto. Rio Preto. Rio Preto. E mais do que isso, é importante para nós trabalhar, já vim até a caráter, né? Em prol do América, que esse é o objetivo da Bioarena. Então a gente fica à vontade aí, a gente pode falar exatamente tudo que a Bioarena pode proporcionar para o América. Bom, o Emílio falou muito a respeito de SAF. Gostaria de saber o teu papel dentro de tudo isso, que propostas você traz e o que o torcedor do América, eu sei que tem muita gente ansiosa, muita gente nos bastidores com expectativas muito positivas, porque quando tem uma mudança, todo mundo espera mudança para melhor. Gostaria que você falasse dessas ideias, propostas, aquilo que, a partir do momento que a SAF realmente seja colocada em prática, você vai estar aí ao lado do Emílio e das pessoas que compõem toda essa diretoria para elevar esse América. Bacana. Djalma, a gente começou um trabalho de pesquisa de mercado para entender o que o Rio Pretense, né? Falei correto? Opa, falou. Ele entende do América. A gente chegou a números absurdos. A gente tem aí praticamente 70% das pessoas daqui são, né, do América, são torcedores do América. Isso é um número bem interessante, sem contar os indicativos financeiros da cidade, que são pujantes, né? Per capita acima de 40 mil, você tem toda a estrutura empresarial, você tem uma cidade apaixonada pelo clube, você tem uma infraestrutura absurdamente interessante. Tudo isso nos balizou a criar um projeto, né? Sugerir um projeto para a SAF, que é de uma reestruturação do estádio, né, que essa reestruturação não vem apenas com benfeitorias, reformas para o estádio, mas traz operações. Então você tem ali, de repente, uma senhora estrutura num lugar privilegiado, mas você não consegue monetizá-la. Essa é a Bioarena, ela torna o que é passivo em ativo. De que maneira? Por exemplo, você revitaliza o estádio, você traz uma série de operações, dentre elas o que a gente sugeriu, vai de academia, cervejaria, hub de negócios, tá? Quem não tem uma ideia bem fixada sobre a questão, é só avaliar lá a arena, eu acho que é do Palmeiras, que seria um protótipo adequado. Então a gente vai fazer a nossa com uma qualidade absurda. O América vai ter uma infraestrutura basicamente de primeiro mundo para atender toda essa região ao entorno do estádio e, claro, todo torcedor do América também. Ô, Fernando, lá atrás, quando o Teixeirão foi criado, tinha essa ideia de fazer uma arena multiuso. É que essa ideia, por mais que estivesse projetos no papel, ela nunca realmente saiu de lá. Então eu tô vendo você já chegando aí com toda essa vontade de realmente tirar ideias do passado, que simplesmente ficaram aí esquecidas, e trazer isso à tona. E tá dizendo aí que existem propostas e o caminho para realizar tudo isso. É perfeito. Djalma, o que se visualiza acerca do Teixeirão é algo moderno. E o que a gente tem em mente? Trazer uma academia, onde a gente teve a reunião, por exemplo, com o investidor, junto com o Dr. Emílio, e a gente já tem os investidores para fazer essa primeira rodada. Então, isso é muito importante. Diferente, por exemplo, de uma proposta, vou dar 18 milhões numa SAF. Estou falando mal dos caras, mas eu sei que o dinheiro não está ali tão disponível assim. Então, tem todo um jogo financeiro, um ajuste. Da nossa parte, não. Investimento sério, né, correto, e já está confirmado. Veio a partir de quê? De uma organização da SAF, porque sem a SAF não aconteceria, porque existe todo um processo aí de legalização, moralização, a famosa organização da casa que foi feito, e a SAF vai ratificar isso. E o nosso papel é o quê? Vem com a solução financeira. Ela está pronta, inclusive a gente tem uma parceria com a Messen XP, tá? Que eu não preciso mencionar muito, mas basicamente eles vão... Dá para adiantar um pouco da reunião, que então, a gente fez até um intervalo aqui para isso hoje. Exato. Djalma, obrigado pela paciência. No meio do podcast, a gente fez uma reunião com o Richard Lima, que é um dos heads, né, da Messen XP, e ele se dispôs a fazer de maneira integral uma estruturação financeira para o América. Então, isso a gente fechou em tempo real aqui junto com o presidente, junto contigo. A gente está passando isso como uma novidade, tá? Que a gente não tinha fechado, hoje foi ratificado aqui no que bom, olha aí, literalmente, essa foi em primeira mão. Em primeira mão, exato, quentinha, que você vai poder aí levar para o torcedor essa grande notícia. Isso quer dizer o quê? Basicamente, a gente tem uma estruturação muito similar à SAF que foi do Cruzeiro, porém sem o processo predatório, né? Os caras ficaram lá com 90%. É isso, é diferente. Esse processo vai ser
focado no América, para não dilapidar a SAF, para manter ela inativa até que o processo fique bem atrativo e aí, de repente, no futuro, se lance um FDIC, se lance debentures, mas aí com a casa arrumada, faturando, né, e trazendo uma renda regular. Por quê? As operações que vamos implementar, elas vão trazer aquela famosa renda regular que o clube precisa. Né? O clube, o futebol ele rentabiliza, mas e quando o futebol não vai tão bem, aí quem paga as contas? Não é todo dia que eu vou ter o Dr. Emílio para aguentar o tranco. Mas o que vai acontecer na prática? Essas operações vão poder dar manutenção financeira para o clube, para ele ter aquela tranquilidade para desenvolver o futebol. Tá? Então, todos os negócios que estão relacionados ao futebol, estão relacionados à SAF, mas todos os negócios de operação vão ficar em incumbência da Bioarena. E a Bioarena é bem simples. Nós atuamos com a leniência da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, para o lançamento de títulos. Nós trabalhamos com a SXP para um fundo garantidor desses títulos. Ou seja, se o Djalma quiser adquirir um título do América, ele vai lá, ele vai ter a convicção de que quem está emitindo é chancelado pela CVM e quem está administrando o fundo garantidor, se tudo der errado, der uma pandemia, as operações não começarem a faturar, lá o fundo da XP vai pagar qualquer eventualidade, qualquer catástrofe, digamos assim. Tá? Então, é muito bem estruturado, é muito bem arquitetado. Esse estudo aí, ele parece que é recente, mas não é. Ele tem que ser feito assim, criteriosamente, ele tem que ser passado no momento certo. A gente tem a honra de falar para vocês aqui em primeira mão. Isso tudo vai acontecer, vai dar um impacto positivo, acredito eu, porque tudo que está se apresentando para o América é extremamente idôneo, arquitetado e bem estruturado. Ô, Fernando, você tocou num ponto importante, né? Que você chegou para mapear a cidade, conhecer um pouco mais do perfil do torcedor do América. E eu vou além, até fiz essa pergunta pro Emílio agora há pouco, né? Muito se fala, poxa, o time tá numa divisão bem abaixo, a torcida desapareceu, a torcida não frequenta mais. Só que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o América também não era da primeira divisão e naquele instante criou-se uma campanha de marketing tão forte que o time mesmo na chamada Série A2, né, que é a divisão abaixo da primeira, colocou-se mais de 40 mil pessoas em um jogo com Ponte Preta, que foi a decisão, em jogos do quadrangular que antecedeu essa final com São Caetano, com Santo André, com Botafogo de Ribeirão Preto, e sempre acima de 35 mil. Eu lembro que eu só ia como torcedor para assistir os jogos, não tinha nem como ficar direito, sentado, você tinha que ficar em pé, perto da marquise. Ou seja, não precisou de ter time grande aqui, não precisou do América ainda estar numa primeira divisão, era o ponto para chegar nessa divisão, só que a campanha foi bem estruturada, o torcedor que de repente ainda estava, hoje está escondido, naquele período ele foi mesmo para o campo, foi com camisa, então não sei se você já viu esse exemplo na prática, mas pelo menos eu estou te contando essa história que muita gente, eu tenho certeza que vai relembrar isso, e a perspectiva, essa tua pesquisa, acho que mostra isso. Rio Preto tem muito torcedor do América, tem muito apaixonado. Eles só estão precisando realmente de um motivo para voltar para o campo, um motivo que já está existindo nessa divisão atual. A gente já vê uma mobilização deles para, mesmo que aos poucos, estar voltando. E eu acho que dentro dessas tuas ideias, dentro desses exemplos que eu estou citando, acho que se almeja aí um futuro bem diferente, que é o que todo mundo, aqui pelo menos da região de Rio Preto, espera. Perfeito. Os números falam por si só. O América fala por si só, a torcida do América fala por si só, a cidade fala por si só. O que a gente tem que fazer é simplesmente criar um plano. O Dr. Emílio, competentíssimo, criou esse plano. A gente é o executor desse plano, mas a nave mesmo, quem pilota é toda a cidade. É toda essa mobilização. Quando houver essa mobilização, e ela vai haver, porque é em prol de um projeto que pode revolucionar, né, o futebol do interior, né, aqui de São Paulo. Tá? E a gente não vai trabalhar para que minimamente a gente volte a ser, né, já falo como parte aí da equipe, aquele grande, né, de ficar 40 e tantos anos na primeira divisão, de botar 40 mil pessoas, né, receber grandes jogos, né, doutor Emílio? Por que não receber esses grandes jogos, que eu acho que é interessante? A estruturação do estádio ela não vem apenas para atender o futebol. É claro que a máxima é o futebol, não tem como fugir, é uma cidade apaixonada por futebol. Porém, você pode tornar a arena num grande centro de entretenimento, né, de encontro, de negócios. Mas de negócios sim,
Então a gente quer trazer um hub de negócio que vai trazer investidores, que vai trazer rodadas de negócio a todo momento. O objetivo é esse. Então a gente quer se tornar uma referência no interior do estado. O América é a casa perfeita, tem as condições perfeitas e mais, ratifico, nós tivemos aí algumas reuniões com alguns empresários e há uma mobilização interna já para que haja uma compreensão. A adoção é diferente, aí a gente tem que mostrar nossa competência de mostrar o projeto, quem está no projeto, quem vai liderar o projeto. Eu sempre parto da máxima, não é como o projeto está feito, porque o papel aceita tudo. É quem está gerindo e quem está propondo. Aquilo que eu te coloquei, a ideia da arena multiuso, ela tá no papel há muito tempo, só que ela continuou lá. Ninguém realmente pegou a unha e falou, não, agora vai ser na prática, a gente realmente vai fazer. É aquilo que você colocou bem agora, né? E sem a SAF, Djalma, não tem como. Porque a gente tem um processo complicador que às vezes é o aspecto político, né? Esse é um implicante que a gente tem que lidar bem. Então, quando o doutor Emílio nos abordou, não, vocês conseguem gerar uma solução financeira para a gente consegue. Como é que está o aspecto político? E aí ele me deu o passo a passo de como estava. Eu sei exatamente tudo o que aconteceu nos últimos 5 anos. Então, a gente sabe quais são as nuances, as dificuldades que foram enfrentadas, que foram superadas em parte, e o que tem que equalizar para a coisa avançar. E eu acho que com a entrada da BioArena, com a Messen XP, com a drone, que o Dr. Emílio utilizou de maneira brilhante, porque tem que fazer um rebrand da marca, tem que tornar aquele torcedor apaixonado, que é aquele cara de 40, 50, no cara de 20, 15 anos também. E como se faz isso? Fazendo o rebrand da marca com uma das maiores agências, né, do Brasil, que está em 3, 4 países, que fez a entrada do UFC no Brasil, tem todo um background, né? Inclusive o Rafa Corazza esteve em reunião, avaliou toda a circunstância, viu que o cenário é positivo. Encontramos algumas lideranças para deixar claro, inclusive para esses grandes grupos, que há uma mobilização. Hoje, né, pequena crescendo, e a gente quer mobilizar toda a cidade de Djalma. O objetivo não pode ser diferente, como esse movimento que você falou, em meados de 2000, né? Isso. E é natural, você já tem um processo acontecendo, da volta às vitórias, você tem uma pessoa extremamente compromissada que é a doutora Emílio, que mantém a casa em dia, né? E eu sei que não é fácil, o futebol ele é caro por si só, ainda mais um time, uma cidade de um nível de exigência. O pessoal brinca que o futebol é um buraco sem fundo, porque Exato. Você paga uma conta hoje e tem 2 para amanhã. E é bom tu levantar esse ponto porque a BioArena ela entra também como um garantidor do torcedor, do investidor, que esse capital vai ficar todo alocado pro clube. Tá? Então, tudo que for captado ele vai ser investido, vai ser convertido em benfeitorias pro clube. Tá? Então, e essas benfeitorias, que vão ser as operações, vão rentabilizar. Então, você tem lá, por exemplo, uma micro cervejaria que vai poder atender público interno e externo. Você tem uma academia que vai poder atender de 1.500 a 2.000 pessoas. Academia, estou falando academia nível Smart Fit. Ah, sim. Né? E eu vou ter lá... O pessoal aqui de Rio Preto gosta de academia, viu, Fernando? A gente tem um boom, né? Um boom de academias. Inclusive, a BioArena, ela faz fusões e aquisições. A gente tem hoje 7 operações em academias, então não é novidade, a gente trabalha do nosso expertise, essa parte de fitness, parte de cervejaria, um braço da nossa empresa da BioArena é de Santa Catarina e um braço é do Rio Grande do Sul também, então a gente tem um conhecimento muito profundo nessa parte de cervejaria. Óbvio que se pintar um parceiro regional mais qualificado, mais bem intencionado, a gente pode negociar, isso é bem plausível, tá? E é o ponto de execução, Djalma, que eu acho que é mais interessante para o torcedor. Ah, mas isso é um projeto e tal. Não, não é um projeto. A gente já tem os investidores, a rodada de capital vai acontecer. A gente consegue executar num prazo máximo de 6 a 7 meses todo esse então projeto. É tempo curto. É tempo curto, porque eu tenho que fazer reformas, eu tenho um prédio que ele é todo nessa arquitetura moderna, que é com pré-moldados, que é com estrutura mais rápida de instalação. Se for preciso colocar aquela parte de banheiros de container, toda essa infraestrutura. Só pra gente ter uma ideia, essa estrutura ela vai ser utilizada nas dependências internas do Teixeirão ou no lado externo? O que o projeto, para não dar spoiler do projeto, num dado momento eu também fui muito curioso aqui, divulgar, né? Em dado momento a gente vai divulgar isso midiaticamente, a gente vai fazer um lançamento, inclusive com a presença da Messen XP. Tá? Então a gente faz um lançamento midiático, né? A gente vai lançar, lógico que o Dr. Emílio já tem o projeto nas mãos,
Porém, esse projeto especificamente a gente vai divulgar, acho que num prazo máximo aí de uma semana, a gente vai divulgar para o público em geral, para a imprensa, para os empresários e tudo mais, né? Ô, Fernando, dentro de todos esses investimentos, em termos de fatia, de lucro e tudo mais, o que ficaria para as empresas que vão chegar e investir, também para a própria Bioarena, enfim, e para o clube, para a SAF? Já tem uma ideia dessa divisão de lucros, de investimentos? O que a gente tem, a gente menciona que os ganhos numa rodada de capital relativo da Bioarena pro América são 3 ganhos muito importantes. Eu vou focar neles e depois eu vou dar essa divisão. O primeiro ganho é todo o capital alocado, ou melhor, captado, ele vai ser convertido em benfeitorias. Isso já é muito interessante. Não tem uma divisão nesse processo. Tem que aportar no clube. Tem que fazer o clube crescer. É o nosso principal objetivo. Segunda parte é o quê? Eu colocar as operações para elas rentabilizar. Porque é só colocar, botar lá, sei lá, 10, 15 milhões, e aí vai ficar lá parada. Virou elefante branco, o famoso elefante branco. Qual que é a ideia? Capitalizar, gerar rentabilidade. E um terceiro e não menos importante é que os investidores, aí eu vou falar da divisão, como é que vai acontecer. Os investidores têm uma pequena participação lá, eles têm lá por 5, 10 anos, eles vão recebendo lá, né, não vou colocar como dividendos porque não são participações financeiras, ele vai recebendo participação da lucratividade. Mesma coisa o investidor, e a fatia maior é lógico que é do América, é lógico que é do América, então ela recebe de todas as pontas, né? Isso é bem inovador, isso é interessantíssimo e principalmente do ponto de vista predatório, não é predatório, porque o que acontece com a SAF? O cara vai lá, ele vai botar 18 milhões, eu vou, né, criar aquela circunstância que já foi proposto, de conhecimento geral. Só que ele vai querer 90% da SAF, ele vai mandar tecnicamente. Qual que é o objetivo? Qual que era a nossa solução para o Dr. Emílio? Que a gente moldasse um negócio ao qual o América ficasse blindado, porque a Bioarena faz toda a gestão, ela faz toda a organização, isso tudo em compliance com reports, né? Que seria prestação de contas para a CVM a cada 3 meses. Isso quebra com qualquer narrativa, né, de desvio, né, ou de incipiência. Do ponto de vista de organização, é mais importante a gente mencionar que quando é proposto lá 90%, quem botou esse capital, 18 milhões, por exemplo, vai mandar em tudo. Então, o futebol vai ficar comprometido, as operações vão ficar comprometidas. Desse formato, não, fica totalmente intacto o América, fica totalmente intacto a SAF. E a Bioarena ali, ela se comunica com os investidores com essa pequena participação, que está na casa ali dos 15%. Olha que interessante. O cara é sócio do América, recebe participação da lucratividade das operações e eu comprometo só 15% do faturamento. Tá? A outra parte, claro, eu pego e mobilizo para o fundo da Messen XP. Esse fundo ele fica lá, como eu mencionei anteriormente, garantindo qualquer eventualidade, né? O negócio não está tracionando bem ou dá uma catástrofe, tem que ficar fechado igual foi no caso da pandemia, do Covid. Então, a gente criou um mecanismo que blindem o América totalmente. Do ponto de vista da SAF do América, aí o objetivo é o quê? Se ela tem um valuation hoje negativo, porque eu tenho uma dívida ativa muito alta, acima dos 30 milhões, vai acontecer meio que uma proteção da SAF. A SAF vai conseguir rentabilizar esse valuation que a gente está projetando ali, ele vai superar tranquilinho dos 2 dígitos, tá? Isso nos primeiros 5 anos. Isso supera em muito o que a SAF tinha proposto de 18 milhões. Supera em muito, tá? Estou falando 10 vezes maior essa projeção. E a SAF vai poder lançar debentures e FIPs. Tá? Para quem não sabe o que é um FIP, o FIP é Fundo de Investimento de Participação. Tá? E ele está atrelado ao futebol, porque o próprio São Paulo lançou recentemente um FIP de 300 e tantos milhões. Isso tudo num prazo aí de 2, 3 anos a gente está conseguindo concretizar e trazer isso para a realidade do América. Como é que se faz isso? Estudando muito, trabalhando muito, trazendo grandes parceiros, tendo a chancela da CVM, que eu acho que blinda qualquer... mas não é idôneo. A maior, né, reguladora do país, em termos, né, de negociações, né, mobiliárias, né, no caso capital, está chancelando. E, por outro lado, a Messen XP, que é uma das maiores corretoras do mundo. Né? A gente não está falando em uma instituição financeira inquestionável. Então, do ponto de vista de segurança jurídica, está ok. Segurança financeira, estruturação, está ok.
a mentalidade está adequada, porque se não tivesse a SAF não tem como fazer, não tem como lidar com um processo político, com um projeto tão, digamos assim, Grandioso, robusto, grandioso, melhor dizendo. Então a gente tem todos esses recursos, Djalma, e eu acho que é nessa linha. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, desculpa. Não, sim, agora eu vou entrar num outro detalhe, o doutor Emílio até vai lembrar também. Há uns meses atrás, teve até. Aqui o pessoal gosta muito do sertanejo, viu? Certo. E muitos lugares são requisitados para isso, dependendo da capacidade. Aqui muitas vezes é feito no recinto de exposições. Só que a gente teve um show no Teixeirão. Você está falando muito bem aí de grandes shows também que tem em Allianz, Parque e tantos outros estádios. Como também que é uma proposta para um evento como esse, de locação, parceria, de repente você falou de cervejaria. Cervejaria pode ganhar muito com isso, porque a presença de pessoas de números bem elevados. Enfim, como fica a proposta? Estou falando de show, mas pode ser um outro evento, digamos assim. O América e a SAF América e a BioArena vão se tornar uma das maiores produtoras do interior de São Paulo, isso é inquestionável. Eu não posso dar muito spoiler porque basicamente a gente está estruturando isso. Sim. O meu background, toda a minha experiência vem como organizador de eventos. Então a gente já fez eventos até para o próprio UFC, a gente já fez eventos com patrocínio nacional e internacional. Um deles foi até patrocinado pela Adidas e pela própria Olímpicos. Então a gente tem um background bem grande na parte de realização de eventos, tanto na parte esportiva quanto de eventos festivos, né? Grandes eventos, né? Recentemente teve um festival sertanejo, a participação, eu tive acesso à participação, foi volumosa, ok, mas o próprio América, com a BioArena e com a SAF América Rubro, pode sim propor 1 ou 2 eventos grandiosos por ano, minimamente. Nós teríamos condição técnica, financeira, porque tem que ter uma garantia financeira. A grande lacuna que tem que se fechar é o quê? Ok, se faz um evento lá que custe 5 milhões. Quem garante isso, né? Esse é o problema. As grandes produtoras têm essa garantia e eles têm os caminhos que tornam os eventos mais em conta. Nós temos acesso a essas produtoras, elas podem tranquilamente parcerizar e serem nossas sócias, em vez de só pagar um pequeno fee de participação. Tá? Outro formato é nós mesmos nos organizarmos. E aí eu estou falando mais de eventos de pequeno e médio porte. Médio porte eu estou falando em relação ao festival sertanejo, porque o festival não tem como competir. Consegue mobilizar mais gente até que o próprio futebol. Sim, verdade. Então a gente pode sim, tem dentro da nossa lista ali de realizações e de itens que a gente pode trabalhar, ou melhor dizendo, canais de rentabilização, a parte de eventos. Ela é tão forte quanto as outras. A parte de operação ela é forte, é regular, porém a parte de evento ela entra aquele montante forte, né? Entra muito capital de uma hora para outra. Isso está dentro do nosso target, pode ter certeza. Agora, você falou um pouco aí de como foi o mapeamento, como foi conhecer Rio Preto, mas fala pra gente como é que foi o contato do doutor Emílio com você, esse primeiro momento, essa primeira conversa. Não sei se você já conhecia bem a região aqui, antes de tudo. Como é que foi para você? Então, o doutor Emílio é um cara proeminente na parte jurídica, nos caras mais habilidosos que eu já vi, porque, enfim, senão eu não conseguiria fazer o que ele fez pelo América. Isso é importante ressaltar. Porque fez um momento de muita dificuldade. Exato. Né? Não é que eu vou mudar as coisas, aqui tá tudo correndo bem, eu quero fazer uma mudança. Todo mundo quer nessa hora, né? Quando tá bem. A máxima do mercado financeiro atue na baixa para lucrar na alta. Isso é fato. Porém, clubes de futebol não se usa essa lógica. Ninguém pega na baixa. Do resultado, né? Ninguém pega na baixa. Ou, se quer pegar na baixa, quer pegar por ninharia, não quer pôr. Ele só quer extrair. O doutor Emílio inverteu essa lógica, apostou, acreditou. Eu preciso ser bem sincero, não é o negócio em si, as pessoas que estão por trás do negócio. Essa máxima do mercado financeiro, da regra das startups, da regra dos investimentos, dos investidores qualificados, eles vão observar quem está por trás do negócio, quem está organizando, balizando, quais os recursos que esse grupo, né, tem. Da nossa parte, a gente entendeu, o recurso jurídico hoje, ele mobiliza tudo. Todo o mercado financeiro, no final das contas, tem que assinar um contrato, tem que fechar uma parceria. Essa dificuldade, o escritório e o doutor Emílio consegue tirar de letra. Então, isso contou muitos pontos. A proximidade veio por um broker, né, colega nosso, o André, ele mencionou, né, a possibilidade. Tem uma grande oportunidade, vamos conversar com os caras. E ele me deu um apanhado tudo. Tinha falado da ideia inicial da SAF, quanto seria aportado, o que a gente poderia aportar.
E eu fui muito sincero na hora. Ó, esse capital, numa tacada só, os caras vão querendo dar uma mordida muito grande. A gente não quer dar essa mordida, a gente quer uma participação razoável, que não sangre demais, nem a SAF, nem o América. E a gente moldou, né? A gente foi construindo a quatro mãos um formato de negócio que seria atrativo para a Biorena, para a SAF, América Rubro e principalmente para a América. Nosso objetivo, porque é aquela velha máxima, como eu vou me tornar uma referência, né, em termos né, de empresa, de estruturação, se a casa a qual vai me recepcionar não está sendo extremamente beneficiada. Então esse é o nosso foco. E o Dr. Emílio já tinha me passado essa paixão dele também pelo clube, enfim, ficou tudo atrativo para a gente entrar. Bom, você tem muitos exemplos aí de questão de mercado financeiro, de empresas, você colocou muito bem uma palavra, que o futebol é diferente. Porque uma empresa, muitas vezes, ela quer, obviamente, ou vender produtos ou algum outro formato que seja lucrativo. No futebol, o grande produto, muitas vezes, é o resultado dentro de campo. É a torcida voltar a comparecer, mas com também a equipe ganhando, né? Para você ter aquele jogo de mão dupla. Como você também pensa tudo isso? Você falou, eu não sou muito do futebol, mas de repente o resultado dele que vai influenciar muita coisa do lado de fora. O que você está analisando muito em relação a isso? Djalma, você foi brilhante na sua colocação, porque a gente não, eu não sou especialista, eu sou torcedor. Hoje eu sou América e não tem outra conversa. Os outros times não existem para mim. Mas do ponto de vista de negócio, associando ao futebol, é simples. Eu não tenho capacidade de tração se não tiver mobilização. Mobilização vem com resultado. Resultado, por sua vez, precisa de capital. Então a gente realmente tem uma conta que não fecha, né? E qual que é a nossa lógica aqui? Inverter a lógica. É criar uma condição de tração de capital para daí os resultados acontecer. Como está acontecendo algo muito diferente, eu acho que pela mobilização, principalmente do Dr. Emílio e da SAF, e eu não estou menosprezando diretoria nada, ao contrário, há uma mobilização, inclusive da torcida, para que haja esse engajamento de novo. E esses movimentos aí, eles consolidam qualquer negócio. Eu tenho de um lado a torcida apaixonada, uma cidade pujante, do outro lado eu tenho um grande empreendimento que vai ser colocado no mercado e que tem que culminar em grandes resultados, seja no campo financeiro, seja em resultados do futebol. Eu acho que os dois, eles vão usufruir de uma condição muito única. Eu estou falando um prazo bem curto, estou falando de um prazo de 1 ano, o América vai... Não é uma promessa, mas eu estou falando de perspectiva de projeção de faturamento. Ele vai conseguir basicamente renegociar todo o passivo, ele vai conseguir programar tudo que tem que programar para se tornar o grande América. E melhor, com faturamento recorrente, com um grande núcleo, né, de empreendedorismo, um hub de negócio e de operações. Isso eu tenho certeza que a gente consegue fazer. Essa é a minha opinião acerca do resultado e como é que ele se conecta. Agora, vamos traçar uma linha do tempo aqui. Quando você começou essas negociações, a conversa com o doutor Emílio, o América dentro de campo ele estava em que estágio? No estágio da primeira fase, onde de repente não sabia se ia se classificar ou já seria rebaixado, porque lá foi coisa de minutos, né? Teve um jogo aí no Teixeirão que o gol saiu praticamente quase com 50 minutos, e se aquele gol não saísse, é que poderia ser rebaixada. E depois teve a segunda fase também, que o pessoal, o grupo é muito difícil, não sei se passa. Se de alguma forma isso também influenciou na tua decisão, porque de repente você poderia estar assumindo aí uma perspectiva com o time numa situação ainda pior do que está. Mas você de repente está assumindo com a perspectiva de ele estar, inclusive, subindo de divisão ainda esse ano. Como tudo isso passou pela tua cabeça, pelas pessoas também que estão ao seu lado nesse gerenciamento, e em que estágio você acabou iniciando as conversas e até finalizando? O que é interessante é que o resultado começou a aparecer. Isso é bem interessante. Eu não vou me atrever a criar uma análise mais técnica, porque eu não tenho. Mas, por outro lado, eu posso dizer assim, quando a coisa está sendo arrumada, os resultados começam a aparecer. Eles começam a aparecer de maneira modesta, mas aí eles vão se avolumando. Porque o pessoal no futebol brinca muito no esporte. A sorte voltou. Exatamente, exatamente. E a grande sorte foi lançada hoje. Hoje a gente, em tempo real, o que aconteceu, eu preciso enfatizar de novo, o que aconteceu aqui, dá para gravar nos anais aí da história do América e da cidade, porque foi absurdo a parceria que a gente fechou hoje. E isso tudo vai somando, vai criando a famosa reação em massa, né?
aquela coisa, aquela onda positiva, aquela onda vermelha, né, que vai acontecer possivelmente na cidade, que vem resultado, que vem SAF, que venha investimentos, que haja quitação, que haja investimento em jogador, que haja uma expansão absurda. Isso acontece rápido no futebol. Ainda mais se tiver grupos, né, interessados que isso aconteça. Então a gente sabe que tem uma energia positiva se restabelecendo. A gente conversou com os líderes da torcida, a gente entendeu isso para não fazer nada, digamos assim, no que a gente acha adequado, mas se adaptando à realidade da cidade, do clube, da torcida, né, dos empresários que querem colaborar, mas não veem, às vezes, um cenário tão positivo. Então, a gente entende que a parte CVM, Messi XP, vão trazer essa credibilidade, essa parte organizacional que era necessário. E aí, o torcedor já é apaixonado. Ele tá, na verdade, do lado de uma gestão que não é tão competente, tem que ter muita competência para manter um torcedor apaixonado distante. E às vezes tem. Essa dinâmica foi quebrada, esse ciclo, né, digamos assim, foi quebrado, e agora vai iniciar o famoso ciclo virtuoso, que é um resultado vai somando ao outro, que vai mobilizando o outro, que vai capitalizando aqui, que vai monetizando ali e torna basicamente o América grande na proporção que ele merece. Ele é grande por si só, mas ele precisa voltar a ter bons resultados está associado a uma boa gestão está associada a capital está associado a investidores investem se a coisa estiver organizada. Então, basicamente nos bastidores a gente fez isso. Cronologicamente falando, a gente está com uma relação aí pouco mais de 6 meses com o Dr. Emílio, acompanhando dos bastidores, acompanhando tudo que está acontecendo, né? É lógico que essa dinâmica ela é bem complexa, porque você quer trazer para o campo da racionalidade dos números, mas não é tão racional, tão numérico. O futebol realmente ele não é muito racional. Os resultados ainda mais complexo ainda. Então a gente conseguiu mapear algumas variantes, mas a gente conseguiu aplicar nossa tese de investimento, que é mais importante. Ela foi comprada, né? E agora a gente tem que partir para a execução. Cronologicamente também é importante que a gente tenha um período aí de 6 a 8 para executar tudo aquilo que eu te falei. Lançamento do título, execução da obra, né? Falamos com o nosso arquiteto, que é um dos proeminentes da área, tá? Ele é um dos caras que, só para você ter ideia, o trabalho de conclusão de TCC dele, Dr. Harrison, ele foi um estádio de futebol. Olha. Então ele é um especialista, ele de Balneário Camboriú, vai estar conosco no decorrer da obra, da entrega da obra e no lançamento do projeto também, né, que é um projeto dele, de autoria dele. Então a gente tem uma equipe muito ultra qualificada para entregar esse projeto. Não é basicamente um projeto arquitetônico, é um projeto arquitetônico adaptado à realidade da cidade, à realidade do estádio e arredores. Bom, a gente está falando de muita coisa grandiosa, Fernando, mas agora eu quero entrar numa outra pergunta, que essa literalmente é o que o torcedor do América sente, que é a segunda pele. Você inclusive está vestido com uma, que é a camisa do clube, o vermelhinho. Tinha ano, Fernando, só para você ter uma ideia, só de mudar um detalhe na camisa a torcida já não gostava. Não, tem que ser o vermelho, porque tinha algum detalhe branco, né? Design, produzir alguma coisa mais revolucionária, mas o vermelho em si, ela totalmente vermelha, no estilo daquela que você está usando, a torcida sempre foi muito apaixonada. E eu sei que agora é uma coisa até, digamos, menor dos projetos, aquilo que você está dizendo, mas em termos de marca de camisa, patrocínio, a camisa vai ser toda limpa, ou vai ter uma grande patrocinadora, ou na frente ou atrás, pelo menos, que é o mais comum, mas tem equipes que já colocam lá um monte de patrocínio devido a necessidades. Enfim, o que você pode dizer em relação a isso? Porque para o torcedor, digamos, de todos os assuntos que a gente está colocando, que todos são importantes, mas quando toca na camisa, que é o chamado manto, para eles é uma coisa sagrada. Eu digo para eles, não só para os americanos, né? Eu tô falando agora de uma forma geral, né, do que significa, né, o significado de uma camisa. Perfeito. Basicamente, eu vou ter que ser levemente subjetivo, porque não é da minha alçada essa parte, né? A gente não vai acabar se envolvendo diretamente, mas do ponto de vista da execução do projeto é interessante. Eu vou mencionar que eu tive com o Dr. Emílio uma reunião com o nosso investidor da academia, que é o Alex, de um grupo lá do Paraná, parceiro nosso. Ele perguntou para o Dr. Emílio, vamos colocar a minha marca ou vamos colocar a marca do América no nome da academia?
Aí ele perguntou, então nosso investidor ele está preocupado em realmente potencializar o clube. Então possivelmente até a academia vai levar o emblema, vai levar a responsabilidade disso, para não ficar contraditório. Exemplo, trazer um monte de grupos, marcas conflitantes, cores conflitantes, digamos assim. Isso facilita um bocado, disso eu posso falar. Quanto à parte eu visualizo de patrocínios, eu mencionei isso ontem para o Rafa da Drone, né? Mencionei para o Dr. Emílio. O ciclo virtuoso ele é atrativo. O investidor ele visualiza um momento propício, então grandes marcas, as que já patrocinaram, possivelmente vão retornar. Porque o investidor ele avalia, mas patrocínio não é investimento? Claro que é. Sim. Claro que é, na marca, no brand. Não te cortando, Fernando, é que existia muito uma cultura folclórica no esporte, até, tô falando de dirigentes mesmo de futebol. Ele vai numa empresa, é como se fosse pedir uma ajuda. Olha, quanto você consegue me ajudar para eu manter o time, para isso, para aquilo? Ele não chega com uma proposta, digamos, tão profissional. E pela amizade, pela proximidade da empresa localizada na cidade ou próximo da cidade, então, digamos assim, entre aspas, era mais como uma ajuda, onde ele não esperava lá tanto retorno, para manter o time. Não sei se você está entendendo aí o que eu estou tentando colocar. Claro, Djalma, o que exato, se tinha se tem, eu estou olhando a coisa de um prisma bem distante, né? Mas eu observo, eu tenho vários amigos que fazem captação para clubes, né? Que eles são, digamos assim, os captadores de recursos, né? Empresas especializadas, e o que a gente observa, claro, que eles têm um grau de eficiência, uma expertise absurdo. E aí você pega clubes menores, ou parceiros que a gente conhece, que não têm expertise. Eles atuam nessa onda, nessa vibe, colaboração e tudo mais. Não dá certo. Dava certo. Hoje não dá. Hoje você quer investir e ter um grande retorno, né, em cima de qualquer coisa, porque você tem a era das mídias digitais, que você pode centralizar um anúncio e focalizar no seu público. Então, passou-se o tempo, eu preciso estar numa camisa. A camisa tem que ter um combo todo qualificado, e aí onde entra um planejamento, um rebrand que a doutora Emílio mencionou, que a Drone vai fazer, que é um aproveitamento massivo das mídias sociais, dos meios, né, das mídias sociais, presença digital fortemente, produtos, né, no mercado digital, e principalmente esse rebrand ele vai trazer à tona e o interesse desse patrocinador de volta. E eu acredito que os grandes virão. A gente tem acesso a esses grandes, inclusive, a grandes patrocinadores, não só pela Drone, mas pelo nosso network também. Porém, eu preciso fazer aquele ajuste, arrumar as coisas, né? Uma coisa vai conectando a outra até chegar na ponta da cadeia, que é a credibilidade. A credibilidade essa é a palavra mágica. Transparência. Então, quando o Dr. Emílio assumiu esse compromisso da SAF, a gente sabe, a SAF ela precisa, de maneira criteriosa, ela é uma sociedade anônima do futebol, ela precisa lançar balancetes mensais. Então isso quebra qualquer narrativa, não vai ter transparência, não tem como ser diferente. No caso, vai ser duas blindagens, né? Você tem a SAF, que precisa ser auditável, e você tem o próprio título da CVM, que nos obriga a prestar o report, né? Que seria lá o balancete trimestral, né? De faturamento, tudo que está se movimentando. E por que é pedido isso? Para ver se o investidor está recebendo de acordo com o que ele, né, investiu, que ele capitalizou o clube, né? Então a gente tem essa dinâmica blinda totalmente a questão da transparência. E a questão da moralização interna, eu acho que essa mobilização com torcedores, com empresários, ela deixa claro que não tem mais espaço para gestão incompetente. Eu não estou me referindo a gestão alguma. Até a gente está falando no geral, no essa geral. Questão aí que eu coloquei. Eu tenho pouco contato com diretores, eu estou muito focado na SAF, meu foco é 100% na SAF. Falei para o doutor Emílio, para a gente começar a brincadeira, a SAF tem que existir. Porque não existe hoje investidor que vai colocar capital de fundo a perdido ou para capitalizar, para participar da performance, sendo que não tem minimamente uma SAF, não tem como. Então, a nossa missão era basicamente entender se havia esse interesse e depois ofertar, né, a solução. Né? E aí, tendo essa convergência, Djalma, a gente consegue atrair qualquer marca. A gente, tanto para patrocinar quanto para parcerizar novos projetos, para investir, co-investir. Tá? O América passa a ser um dos olhos, né? Ou melhor, passa a estar visível
e aos olhos de muitos grandes investidores, a nível nacional e internacional. Eu vou abrir um detalhe, mas eu não vou entrar tanto no mérito. Nós conversamos com outros fundos para ver se havia um interesse de fazer novos aportes, maiores do que a gente está colocando à disposição do América. E sim, houve um positivo, houve uma ratificação do interesse, porém tem que seguir algumas normas, tem que, é o famoso due diligence, eles vão acompanhar o que vai ser investido agora e nesse processo a gente vai dando um relatório que a gente passaria para a CVM para eles também. Então, eles vão acompanhar em tempo real o que está acontecendo. É assim, não funciona. Eu quero investir. Não, ninguém mais faz assim. Eles vão acompanhar a nossa performance, nossa taxa de crescimento, como é que a gente está pagando as contas, se a gente está honrando com tudo que foi proposto. A partir disso, meu querido, a partir disso não tem limite. No sentido de investir bem, de investir de maneira qualificada. E aí dá para sonhar alto. Mas isso aí, eu estou falando de médio prazo, eu estou falando de uma execução aí para os próximos, sei lá, 24, 36 meses, tá? Eles já estão atentos, só que eles precisam ver a nossa movimentação. Entendi. Você falou alguma coisa relacionada a médio e curto prazo, agora deu um prazo um pouco maior. Qual que é o período? Existe já um contrato já firmado de período? Como é que ficou estabelecido isso? O nosso, a minha vinda justamente para isso é determinar um cronograma de execução. Precisávamos ratificar para os investidores que estava tudo em dia e a minha vinda para cá então eu consegui fazer a reunião com o investidor do grupo de academias, consegui fazer com o pessoal da Messen XP, então ficou redondinho. Agora basta eu e o Dr. Emílio, a partir daqui a gente vai sentar, conversar, retorno para o Sul ainda hoje, porém a gente já vai para o Sul com um pré-cronograma e a gente vai possivelmente para os próximos dias definir tudo que vai acontecer. Mas se eu fosse arriscar um palpite, a gente conseguiria do lançamento do título à execução da obra aí em torno de 6 a 8 meses mais tardar, tá? Como eu falei, as obras são tudo tubular e uma alvenaria mais moderna, mais adequada, né, aos moldes da execução rápida. Hoje a gente vê uma obra, a gente passa uma semana na outra, quando a gente volta no lugar, fala, meu Deus, como 24 horas, 24 horas movimentando. Então, nosso objetivo é esse. Então, conforme o planejamento do Dr. Emílio, ele finaliza o campeonato, a gente, na sequência, já está trabalhando em cima desse processo aí, tá? Que é da entrega do título inicialmente e depois a execução da obra, né? Tá certo. Bom, Fernando, a gente, claro que teria muito mais assunto, mas o tempo passou aqui, que olha, a gente somar, hoje é um programa muito especial, tomara que o torcedor do América também goste, né, de tudo aquilo que foi proposto, foi passado, vislumbrando o futuro do clube, e eu te dou parabéns aí pela iniciativa, pela força de vontade, determinação, e a gente espera o América grande de novo, porque é o seguinte, quando uma modalidade esportiva cresce, não cresce só, digamos, lá dentro, ela cresce no entorno. Aqui agora Rio Preto é uma região metropolitana, tem muitas cidades próximas que muitas vezes vem aqui e gosta de futebol, como você falou, de repente pode virar uma arena multiuso, a pessoa vem de uma cidade vizinha para fazer qualquer outra coisa, né, no próprio Teixeirão, e a gente espera isso porque o crescimento é geral, a imprensa também cresce junto, porque você consegue noticiar novos assuntos, não fica só aquela notícia de todo dia, né? Você falou, poxa, mas só fala mal. Enfim, quando abre esse leque, eu acredito que todo mundo tende a crescer, tende a melhorar. E a gente te deseja aí todo sucesso ao lado do Emílio, ao lado das pessoas que estarão com vocês, para novamente reerguer esse gigante que é o América. Djalma, eu vou agradecer imensamente a oportunidade para a gente poder falar várias coisas. Seu programa já ficou na história da Bioarena, acredito que do América também, porque aconteceu coisas em tempo real aqui, muito positivo. Eu vou agradecer, claro, a disposição, a visão e principalmente o empenho do Dr. Emílio, né, e de todas as pessoas envolvidas, tá? Falo da atual diretoria, que eu não tenho muito contato, mas principalmente a mobilização do Dr. Emílio e principalmente a mobilização dos atores que estão envolvidos, torcida e todas as pessoas que estão entendendo que o América vai ser a curto prazo se organizar a casa e moralizar todo o processo, tá? Eu vou agradecer muito, tá? E estamos à disposição para, em outras circunstâncias, fazer outros podcasts e estamos aí.
Bom, e você também agora faz parte aqui do nosso álbum. Toda aí. personalidade que vem aqui, ó, Olha aí. independentemente da modalidade, ela tem Aham. uma presença. E hoje o programa valeu por 2, né? Já que veio Nossa. você, doutor Emílio. Então você pode colar aqui tua figurinha. Sensacional. Agora você tem a ver o nome. O nome é Pode Colar também por isso, ó. Não é só Nossa. pelo meu sobrenome, não. Aqui você pode colar a tua figurinha. Sensacional. Eu fazendo acho que eu colei parte meio aqui. errado aqui. Não, mas fica tranquilo, fica tranquilo. Essas aqui são suas, ó. Obrigado, Tá? obrigado. Tá ok? Mostrar aqui pro nosso grande Luiz Estorino, nosso parceiro Olha que também. sensacional. Aqui o álbum do Pode Colar. Isso, depois. Isso, a gente vai gravar depois um videozinho aqui também da repercussão. Só um minutinho, por favor. Momento histórico, hein, É, momento histórico. Olha, você falando esses detalhes aí em primeira mão. Esporte aqui muito, mas igual hoje. Eu acho que esse podcast... Você tá com uma joia na mão. Você tem É, várias. opa. Comecei de uma ideia, né? Porque já há muitos anos eu trabalho com esporte, então é uma coisa que eu gosto. Vamos divulgar bastante. Eu vou te seguir ali no Instagram. Vamos Ah, divulgar legal. Massivamente. Muito importante. pra gente. Legal, legal. Muito obrigado mais uma vez. Pode Colar de hoje vai chegando ao seu final. Tem novidades aí nos próximos dias. E é claro, para você que nos acompanhou, basta se inscrever no nosso canal aí, Pode Colar Podcast, para acompanhar esse episódio de hoje, imperdível, aqui com o Dr. Emílio, também com o Fernando, falando tudo a respeito da SAF Rubro América. Pode Colar volta semana que vem com um novo episódio e uma nova história para você. Grande abraço e até lá.